Bom dia, povo de Deus, paz, tudo bem? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos. Aqui estamos nessa manhã, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha ser o nosso professor, que Teu Espírito Santo venha nos dar a direção que necessitamos, que venha ser o nosso guia, que venha ser aquele que venha dar as instruções corretas aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nesse momento, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Bom, hoje, aqui na nossa escola bíblica, vamos aprender um pouquinho sobre Mateus 23. Você vai deixar a sua Bíblia aberta? Mateus 23 é o tema de hoje. Nós iremos aqui aprender um pouco sobre o que vai ser ministrado. Vamos detalhar um pouquinho sobre Mateus 23, no qual o tema é o rei e os falsos profetas. Aqui vamos aprender um pouquinho sobre essa questão, o que Jesus vem falando a respeito dos mestres da lei, dos fariseus. Para a gente começar, uma leitura até do 1 ao 12, versículo do 1 ao 12, Mateus 23, que nos diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem para os pingentes grandes, que eles trazem nas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e lugares de honra na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamado de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Pois bem, aqui nesse primeiro momento, Jesus vem falando dos fariseus publicamente. Ele vem falando publicamente. Ele trata de um discurso no qual ele vem falando ali, não dá espaço para ninguém outro fazer algum tipo de comentário, porque ele queria ser mais claro, e contundente nessa ênfase, se dirigindo aos fariseus. O seu propósito é denunciar publicamente o pecado praticado pelos fariseus. Que pecados são esses? Vamos lá. Primeiro, usurpação da autoridade espiritual. Esses fariseus, esses que denominavam mestre da lei, eles usurparam uma autoridade espiritual. Porque se a gente pegar na Bíblia, desde o seu começo, em nenhum momento Deus dá algum tipo de autoridade para os fariseus. Deus deu essa autoridade para Moisés. Moisés, depois para o sumo sacerdote. Veja só, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. E logo que no versículo 2 que lemos de Mateus 23, os mestres da lei e fariseus têm autoridade para explicar a lei. Veja bem, não
registro bíblico de que Deus tenha dado essa autoridade para esse tipo de grupo. Eles se assentaram e não foram assentados. Eles foram lá e usurparam essa posição, porque Deus não os colocou eles ali. A origem dos fariseus vem desde Esdras, né? Lá na reconstrução dos muros de Jerusalém, quando em 606 a.C., o exército babilônico foi lá e levou cativo o povo, né, de Israel para a Babilônia. Um cativo que durou 70 anos. Até então, ali só existia o templo, construído por Salomão. E a adoração era feita nesse templo. E quem era o líder espiritual? O sacerdote, os sacerdotes, né? Os levitas. Mas aí, como destruiu o templo, destruiu Jerusalém, e o povo foi levado cativo, e eles ficaram 70 anos na escravidão, então eles construíram métodos, tipo de células hoje em dia, né? Nesse século presente, a igreja trabalha muito em células. Foi o que eles fizeram lá no cativo, porque não tinha um templo para adorar, então eles conseguiram uma permissão para criar sinagogas. As sinagogas foram instituídas ali, no cativeiro, porque até então, pode reparar na Bíblia que não tem nenhuma citação de sinagoga, coisa desse tipo, era somente na época de Moisés a tenda, e essa tenda durou até a construção do templo, o primeiro templo, né, no caso, construído por Salomão. Então, foi aqui em Esdras, nessa ocasião, que surgiram esses fariseus. Foi nessas sinagogas que precisou levantar-se líderes para explicar as Escrituras. Era um partido, e se tornou, né, um partido político, né, ganhou uma força, um poder, e criou-se um partido político religioso, né, algo fechado, constituído por negociantes da classe média. Então veja bem, eles convidaram, eles se consideravam mais santos do que os outros pecadores. Se a gente ler lá em Lucas 15, né, vamos abrir aqui, 15, 1 e 2, Lucas 15, 1 e 2, está escrito assim, ó: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para os ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então veja bem, Jesus, né, ali cumprindo a sua missão, né, vinde a mim todos, pecadores, todos, não fazer acepção de pessoa. E os fariseus, vendo aquela situação, começou a criticar, né? Tanto é que a palavra fariseu, né, no termo hebraico, significa separado, separar-se, né? Ficar separado. Então, a primeira situação é essa. Estava ocupando um lugar que não era deles. Um lugar de autoridade que não os cabia. Segundo ponto, não praticavam o que ensinavam. Os fariseus eram extremamente zelosos em guardar os rituais externos, né? Mas não obedeciam à lei interiormente. Eram legalistas, ritualistas e hipócritas. Eles falavam, mas não viviam o que ensinavam. Então veja bem, é aquele ditado, né? Tem um ditado bem popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, as suas atitudes não condizem com o seu caráter ou com o seu ensino. Então, aqui era hábito recorrente deles. Ensinavam algumas coisas, colocavam a lei acima de tudo, né? No caso, eles eram legalistas, né? O extremo zelo pela lei, né? A lei estava acima de qualquer coisa, até mesmo de Deus, né? Isso é o legalismo. Ritualista, né? Sempre naqueles ritos, naquele tipo de sistema religioso, sempre fazendo a mesma coisa e tal. Ou seja,
Em situações assim, dificilmente Deus tem algum tipo de liberdade para atuar, porque está dentro de sabe? Está programado para sempre estar fazendo a mesma coisa, repetindo dia após dia, né? Esse sistema ritualístico, né? E envolvendo aí muita hipocrisia, né, na verdade. Então eles falavam, mas não viviam o que ensinavam. Eles faziam uma pressão em cima do povo, né? Fazendo uma pressão em cima dos seus seguidores, porém eles mesmos, as ocultas, viviam outro tipo de vida. Vamos lá. Um outro ponto. Oprimem o povo com leis religiosas pesadas e desnecessárias. Os crentes já tinham o Antigo Testamento para obedecer, né, ali na época. Mas os fariseus criaram centenas de mandamentos e tradições humanas para oprimir o povo. Eles não possuíam nenhuma sensibilidade espiritual. Eles eram legalistas, né, como já foi dito acima. Eles eram sempre procurando aí tornar a religião mais pesada. Tudo ao contrário da graça de Jesus. Se você pegar Mateus 11, 22... Mateus 11, aliás, 22 a 28, aqui está a plataforma de Jesus. O que Jesus realmente ensinava e queria dos seus seguidores. Né? Mateus 11, 28 a 30 diz assim, Jesus dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vós é leve. Então, Jesus Cristo veio libertar o povo. Então, diante da situação, dessa opressão desses mestres da lei, dos fariseus, dos religiosos da época, Jesus ele vem contradizendo isso. Se eles oprimem vocês com tantas outras coisas, né? Então Jesus vem, não, vinde a mim, eu aceito você como está, eu vou cuidar de você, e que a liberdade que eu lhe proponho, né, vai trazer alívio para a sua alma, vai trazer alívio para a sua vida. Então, existe essa diferença, esse contraste do que Jesus estava propondo e do que os fariseus estavam exageradamente propondo, né, essa carga pesada para o povo da época. Tanto é que daqui a pouco, um pouco mais, né, no decorrer do estudo aqui, nós vamos ver assim, que as coisas eram realmente exageradas da parte deles, né? Como, por exemplo, lavar a mão, comer sem lavar as mãos, né? Adotaram os fariseus como se fosse pecado. Aí Jesus vem dizendo, pecado não é o que entra na boca, né? Ou uma comida, sei lá, consagrada ali por eles em algum momento, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí Jesus vem falando, não é a mão impura que vai contaminar o alimento e contaminar o seu interior, mas sim o que sai da sua boca, o que está no seu coração. Então, existia muitas coisas realmente sobrecarregando, sobrepondo, né, nas pessoas um cargo, um jugo assim, desnecessário. Jesus veio, e a gente vai ver aqui em algumas partes da Bíblia que vai ficar mais claro sobre essa questão. Eles faziam tudo com o objetivo de aparecer. Ou seja, não era em prol do reino de Deus, mas era para a sua vanglória, né? Para a sua própria exaltação. Eles queriam se aparecer, né, pelo que faziam, pelas maneiras de se vestir, ocupando sempre os primeiros lugares, nos exemplos, lugares de honra, sabe? Essas coisas assim, com saudações e títulos acadêmicos. Jesus alerta contra esses homens, né? Mas também sobre a obsessão por títulos humanos. Porque, na verdade, se a gente parar para perceber, vale mais. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Por Deus. O reconhecimento humano, legal, né, gente? Ter algum tipo de reconhecimento, algum tipo de respeito, né?
Mas se esse reconhecimento e esse respeito não vier da parte humana, do homem, o importante é que Deus está vendo e Deus há de honrar o nosso ato, nossa atitude. Porque às vezes, hoje, nos dias de hoje, as coisas estão meio invertidas. Fazer o certo está ficando errado e fazer o errado parece que a modinha apresenta como o certo a fazer. Então, se você vai contra essas modinhas, certamente você vai ser rejeitado pela massa humana, né? Pela população, pelos adeptos a esse tipo de ideologia, sei lá. Né? Mas o importante não é essa situação diante das pessoas, o que elas vão achar do seu comportamento, da sua atitude, da sua posição diante de certos atos, né? Mas sim a graça de Deus sobre a sua vida, né? Esse reconhecimento vindo da parte de Deus. Muitas vezes, então, na nossa vida, esse reconhecimento não virá de homem, mas sim de Deus. Né? Isso é importante. Então, aí Jesus vem, olha só. Jesus proibiu seus discípulos de usar títulos como rabino, mestre. Né? Jesus proibiu isso. Jesus também disse que não devemos usar títulos de pai, né, como uma referência espiritual. Mas, né, e o terceiro título aí, proibido, é o de guia, né? Esse verdadeiro líder espiritual coloca o crente cada vez mais sob a direção de Cristo. Então, o verdadeiro líder espiritual, ele sempre vai canalizar e direcionar as pessoas a Cristo Jesus. Né? E não querer usufruir, como a gente sempre vê por aí, de vez em quando rolam uns escândalos, né? Pessoas que enchem aí, uma igreja, um local e se beneficia do ato, do movimento, tá entendendo? Sendo que, na verdade, era para direcioná-los a Jesus, mas usa para si próprio, né, como algum tipo de benefício. Então, Jesus encerra essa primeira parte do seu sermão, né, que vai aí, Mateus 23, de 1 a 12, ele encerra. E assim, ele encerra de uma maneira bem categórica, né, que a exaltação mais gloriosa de uma pessoa pode desejar é ser exaltado por Deus, né, como a gente disse aqui, por meio de seus serviços e de humildade. Então, essa questão, né, que ele vem encerrando aqui, eu só abri aqui, fechei a página 23, 12, no qual ele vem proferindo, cadê você? Aqui. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Isso daqui é da parte de Deus. De homem, certamente não virá. Mas ele vem aqui deixando, né, não queira fazer as coisas buscando algum tipo de reconhecimento humano do seu pastor ou de qualquer pessoa que seja, dependente daquilo que você estiver fazendo. Não queira aplausos humanos. Deixe Deus levantar do seu trono e exaltar você do jeito que ele acha que deve ser. Amém? Na sequência, vamos lá, outra parte para a segunda parte aqui do capítulo, né? Eu vou ler para vocês aqui. Jesus condena o fingimento. Vamos lá. Aqui é uma série de ais, né? Ai de vocês, né? Ele começa, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens. Para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Olha só que forte, hein? As palavras de Jesus aqui referindo a esses falsos líderes. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Veja só o que eles ensinavam. Se vocês
se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se você jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Vai vendo, vai entendendo aí do que Jesus estava se referindo, né? Aí Jesus vem, tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Faz essa pergunta para eles. Vocês também ensinam isso, veja só. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos. Qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus, que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo seu próprio e pelo próprio Deus, que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são de serem justos com os outros, de serem bondosos e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro, estes estão cheios das coisas que vocês conseguiram, pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lava primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de pecado. Olha só, que forte, né? As palavras de Jesus aqui nessa questão. E ele continua, né, trazendo aí o castigo dos hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas. Assim, vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que vocês começaram. Cobras venenosas, ninhadas de cobra. Como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidades em cidades. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a morte de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Palavras duras. Palavras duras, Jesus vem dizendo aqui. Refletindo então sobre o versículo 13 ao versículo 36 de Mateus 23. Aqui essa sequência de ais que Jesus vem dizendo, a palavra ai expressa sentimento de tristeza misturada com punição, ou de piedade com juízo. É uma série de 6 ais, né, no caso aí, proferidos, proféticos, né, que foi proferida por Deus contra o seu povo, com maldições da aliança.
Isso que Jesus, esse tipo de pontuação que Jesus fez aqui, de ai de vocês, Isaías também usou. Isaías 5, de 8 a 23, você vai encontrar também esse mesmo tipo de sentimento da parte de Deus, né, manifestado no profeta, aqui Jesus manifestando também. Você vai encontrar também lá em Abacuque 2, de 6 a 20, também esse tipo de exortação. Ai de vocês, povo hipócrita, sabe? Ai de vocês, né? Esse tipo de contexto, esse tipo de exortação, né, na verdade. Veja só, e a maldição que Jesus aqui se revolta contra os falsos líderes espirituais, né? No caso aqui, Jesus expressando aí a sua revolta contra eles. A palavra de Jesus que mais usa para eles é hipócritas, né? Jesus sempre chamando de hipócritas, que significa ator. Hipócrita, né? Significa ator. Alguém que desempenha um papel num palco, né? É aquela pessoa que alega ter um relacionamento com Deus, mas não tem e finge que tem. É aquele não tem, mas finge que tem, né? E o pior, tira proveito disso. Por isso, Jesus é tão implacável com eles, chamando-os de lobos roubadores com peles de ovelhas, né? Hipócritas, serpentes, raça de víboras. Os fariseus são amaldiçoados. Por quê? Por que Jesus então amaldiçoou eles nessa questão? Vamos ver? Primeiro, porque eles impediam, né? E os de hoje impedem as pessoas de entrar no reino. Como assim? Como foi dito aqui nas Escrituras, né? Os escribas e os fariseus não entravam no reino de Deus, mas também não deixavam ninguém entrar. Porque eles não entravam, né? Por quê? Por causa do seu coração endurecido e por ser legalista, colocar a lei acima de tudo, e Jesus estava chegando com a graça, né? Era uma situação diferente. E eles certamente não aceitavam as regras de Jesus, não entravam no reino. Mas segundo o consentimento deles, eles estavam certos. Eles estavam certos, segundo o sentimento deles. Achavam que estava certo e que estavam agradando a Deus. Mas como estamos estudando aqui, não estavam agradando a Deus. Porque o fato de você impor tantas coisas rigorosas para as outras pessoas e você ao menos não fizer nada daquilo que você está falando, né? Aqui estamos tratando dessa hipocrisia. Então, achavam que estavam fazendo o correto, mas não estavam. Então, estavam em desagrado a Deus. Então, eles não estavam fazendo parte do reino de Deus. E com essa imposição, sobrecarregando as pessoas disso, daquilo outro, você precisa fazer isso, você precisa melhorar nisso, não, você não pode fazer isso, aquilo outro, sabe, essa imposição humana, essa pressão humana, rigorosa da religiosidade, impedia também que as outras pessoas, né, abriam o seu coração para entrar, né, ser salva, né, fazer parte do reino. Eles faziam tudo para impedir que as pessoas crescem em Cristo Jesus. Jesus anunciava um sermão, eles vinham logo atrás, sabe? Fazendo as suas contendas, né? Às vezes questionando Jesus de uma coisa ou outra, mas nunca levaram sorte com Jesus. Nunca levaram sorte. Então esses falsos líderes também agem assim no dia de hoje. Eles não se salvam e nem pregam a salvação. Se você prestar atenção em alguns tipos de mensagens que a gente encontra por aí, dificilmente você vai escutar falar de salvação. Dificilmente você vai encontrar uma palavra mais dura. Se você não se converter, você vai para o inferno. Esse será o seu destino se você não entregar, mudar o seu comportamento. Está entendendo? Esse tipo de palavra mais dura, assim, de exortação, você não vê. Você vê que tipo de pregação nos dias de hoje? Envolvendo o povo com cura, com benefícios de materiais, né? Campanhas das portas abertas, do céu aberto, sabe? De unção de todos os tipos, campanha da vitória,
Mas as pessoas não se arrependam e creem em Jesus Cristo. Eles não se arrependam e também não creem em Jesus. Então, ou seja, estão indo lá, como se diz, né, atrás da mão, dos benefícios que lhes são apresentados por esses falsos líderes. Mas eles não querem realmente um compromisso de salvação, de mudança de vida, de arrependimento, está entendendo? Então hoje as igrejas estão superlotadas, mas estão lá com intenção errada. Ah, Deus não pode abençoar, Deus não pode curar? Pode, claro que Deus pode. Deus cura, sim. Né? Deus acaba agindo aí de uma forma ou de outra, pela sua misericórdia ou pela fé que a pessoa coloca em Cristo. São situações, assim, infinitas, né, na sua diferenciação. Mas e a base? Que é a salvação. Está entendendo? Aonde entra o compromisso com a palavra de Deus, né? Com os princípios. Está entendendo? Aonde é que entra? Não entra em lugar nenhum. Então, tinha essas questões aí. Essa dificuldade no meio do caminho. Eles faziam de tudo, e hoje não é diferente. Eles estão excluídos do reino e não deixam ninguém entrar. São cegos guiando cegos. Né? Jesus quer que os seus discípulos cumpram a grande comissão. Então, se essa é a intenção, se essa é a intenção dos falsos líderes daquela época, né? E hoje, uma boa parte indo para esse mesmo caminho, querendo não levar as pessoas a Cristo, mas querendo o seu auto-reconhecimento, entenda? Né? Buscar o seu próprio status. Sendo que, na verdade, qual é a ordem ou a... Qual é a ordem ou a direção que Jesus pediu? Né? Assim, lá no finalzinho, Mateus 28, de 18 a 20. Olha só o que Jesus pediu. Então Jesus chegou perto deles e disse, já depois de ressuscitado, né? Antes de subir aos céus: Deus me deu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha aqui o que Jesus pediu. Ei, eu estou indo. Recebi todo o poder e autoridade e compartilho com vocês. Vão, anunciem esta mensagem, essa esperança. Resgatam essas pessoas do mau caminho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, veja só, ensinando tudo que eu vos ensinei, tudo que eu ordenei. Ensine, compartilhe com eles. Hoje nas igrejas, pouco ensinamento e muito sensacionalismo, né? Vamos dizer esse termo. Muitos pregadores levando as pessoas, né, a se exaltar no seu lado emocional, momentâneo. Coisa que passou dali, saiu da porta para fora, já acabou a sensação, o êxtase ali daquele momento. E o que restou? Nada. Por quê? Porque não teve conteúdo, não teve palavra, não teve ensinamento. E o que transforma a vida de uma pessoa? É a palavra de Deus, é o ensinamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que fica nos afrontando. Não é assim? É a palavra de Deus que nos afronta. É o ensino. Quando você conhece algo novo, o Espírito Santo, né, dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo fica te confrontando. Isso mostrando para você que você precisa melhorar em alguma área, em alguma situação. Agora, se não houver esse confronto da palavra de Deus com a nossa vida, não haverá nunca essa transformação. Compreende? Então, por isso que é dito como um evangelho light. Por quê? Porque não tem esse confrontamento. As pessoas vêm na igreja e as pessoas, para não perder os seus membros ou, né, o movimento, falam coisas
que vão mexer com o ego das pessoas. Vêm na igreja para ouvir o que querem ouvir, está entendendo? Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, mas a orientação de Jesus é: ensine a verdade. Doa a quem doer. Se doer, o Espírito Santo está para consolar. Está o Espírito Santo para consolar, para orientar, para confrontar. Entende? Então existe essa diferenciação do que Jesus realmente pediu para os seus sucessores e do que hoje realmente acontece. Amém? Então veja bem, eles exploravam os mais fracos. A expressão devorais as casas das vossas viúvas, né, como aqui foi dito, significa que eles conseguiam administrar as propriedades de muitas delas, explorando-as e tornando-as como suas presas. Há uma maldição lá em Isaías 10, 1 e 2, não vamos ler porque o nosso tempo já está corrido, mas para quem comete esse tipo de situação, Deus, ali ele vem falando que Deus é o juiz das viúvas, que Deus, ele cuida de uma forma diferente das viúvas, dos órfãos, está entendendo? E todos aqueles que se aproveitam da situação para ganhar algum tipo de benefício, haverá um castigo da parte de Deus. Então Deus aí tem a sua preocupação, se Deus ter preocupação, acaba ficando meio hilário, né? Mas Deus tem um cuidado especial com esse tipo de situação, né? Com essas pessoas. Pois veja bem, Provérbios 15, esse eu quero ler. Provérbios 15, cadê você? Provérbios 15, 25. Provérbios 15, 25 nos diz assim, ó: o Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade das viúvas. Né? Viúvas, na sua simplicidade, na sua humildade. Já os prepotentes, Deus vai lá e passa a regra. Vamos lá, já estamos partindo aqui para o final. Um outro detalhe aí que Jesus tinha contra os fariseus é que eles faziam prosélito para si. Ou seja, os fariseus faziam um esforço elogiável para fazer prosélitos para si e para a religião judaica. O objetivo deles não era a glória de Deus e o bem das pessoas, mas o crédito pessoal, fazer prosélitos e tê-los como presas, né? Os prosélitos de fariseus eram 2 vezes piores na lei cerimonial, no legalismo, na perseguição contra o cristianismo. Por isso Jesus diz aí, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que a vós. Os hipócritas, embora os julgam como filhos de Deus, são filhos do diabo, ou filhos do inferno. Olha só que palavra dura, né? Então, eles atrás desses seguidores, né? Fazendo ali os seus seguidores, né? Impondo aí um tipo ritualístico sobre eles, né? Fazendo com que essas pessoas ficassem 2 vezes piores do que eles, está entendendo? E aqui vem essa ira da parte de Jesus sobre eles. Uma outra questão é que esses falsos líderes, né, os fariseus, conduziam o povo ao erro espiritual, né? E ele vem chamando aqui os fariseus de guias cegos, que terão que responder pelo sangue de tantas almas. Para provar a cegueira deles, Jesus mostra que eles faziam juramentos tolos. Eles faziam diferença de juramentos. Jurar pelo santuário não era obrigatório, mas pelo ouro sim. Jesus mostra a tolice dessa diferença. Jesus corrige o engano. O objetivo verdadeiro do juramento é expressar algo em nome do Senhor. Juramentos são declarações solenes que invocam a Deus como testemunha das declarações e promessas feitas, pedindo a Deus que puna qualquer falsidade. Por exemplo, quando você está diante de um juiz, vai fazer um depoimento.
você precisa fazer um juramento, não é assim? Então, essa é a finalidade de um juramento, né? Se colocar ali de inteira honestidade. Todo cristão deve falar a verdade e honrar a palavra dada. Isso, a gente não precisa de juramento. Por isso que Jesus fala, olha, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Por quê? Porque isso interfere no nosso caráter. Não adianta você falar sim, mas aí daqui a pouco você vai não deu, foi mal, me desculpa, me perdoe. Tá entendendo? Então, precisamos ser coniventes com a nossa posição. Se você é um cristão, verdadeiramente, haja conforme está escrito na Bíblia. Agindo honestamente com você mesmo e com os outros. Se você age honestamente consigo mesmo e com as outras pessoas, não é necessário jurar por A, B ou C. Porque isso tem que fazer parte do caráter nosso, diário. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhes dessem lucro ou ganho pessoal. Estão entendendo? Então, acaba ficando assim um pouco pesado. Um pouco não, né? Muito pesado, né? Para os seus seguidores. Veja bem, valorizem as coisas menores e desprezam as mais importantes da lei. Um outro problema aqui que Jesus afronta. Os fariseus eram rígidos e exigentes nos menores detalhes da lei e relaxados nas questões mais importantes. Eles se preocupavam em consagrar o dízimo das mínimas sementes. Mas eles desprezavam a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Olha só, eu quero ler aqui Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação. Olha só a diferenciação, né? De que o que Deus pede e do que era imposto, né, através das suas atitudes pelos fariseus. Jesus diz que eles deveriam continuar dando dízimo, mas que fizessem também o mais importante. E por fim ele vem falando, né, que vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. O mosquito era o menor e o camelo era o maior dos animais impuros da época. Né? Então, ou seja, você está preocupado com o animalzinho mais impuro, né, com os pequenos detalhes, mas estão engolindo, na verdade, né, um camelo. Estão entendendo a diferenciação? Aí partindo aqui para o final, eles combatiam, né, o pecado exteriormente, mas não o interior. O que contamina o homem não é o que entra, ou o que está do lado de fora, mas o que procede do seu coração corrupto. Primeiro é necessário limpar o coração. Então essa é uma das requisições aí que Jesus vem apresentando. E ele termina aí o seu sermão, né? Ele termina o sermão, para a gente finalizar aqui rapidinho. Ele finaliza o sermão assim, ó. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abençoar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o dia em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Então aqui Jesus termina este sermão com um lamento sincero de amor por Jerusalém.
3 lições temos aqui. O primeiro, o seu desejo. Qual o desejo de Jesus? Era de reunir e proteger o seu povo como uma galinha juntando seus pintinhos debaixo de suas asas. E a resposta disso, né? Israel, não, o seu povo rejeita e não o quer. E a consequência? Ele reiterará sua presença, ele retirará a sua presença de Israel até que o mesmo deseja recebê-lo. Amém? Deus seja louvado. Essa foi a lição de hoje, Mateus 23. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor possa adentrar em nossos corações e firmar essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que possa ser firmada as nossas bases, que possamos, através do Teu Espírito Santo, remoer essa palavra e ser confrontada por ela, para que haja mudança na nossa vida e no nosso comportamento, em nome de Jesus. Deus seja louvado.